Obrigado, Atilíbio, pela oportunidade. Um bom dia para todos, amigos. Que bom que vocês estão sempre aos sábados de manhã clamando a Deus por vitórias, por bênçãos, por proteção e colocando diante dele as necessidades pessoais, familiares da igreja. O Senhor nosso Deus deseja ter essa intimidade conosco e ele deseja nos abençoar de acordo com a nossa carência, de acordo com a nossa necessidade, e o poder dele é nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais por nós. O tema dessa mensagem que eu quero trazer nessa manhã é homens de verdade. E se você tiver alguma participação, pode, como o Atilíbio falou, levantar a mão e ele vai estar coordenando isso. E eu vou conversando, falando com base na palavra de Deus, lendo alguns textos bíblicos e trazendo algumas reflexões e ilustrações também. Mas o texto base é o livro de Êxodo, capítulo 18, verso 21. Êxodo, capítulo 18, verso 21. Nesse capítulo, Moisés recebe a visita do seu sogro, e Jetro, ao observar toda aquela situação pesada de Moisés como líder do povo de Deus, Jetro, que era um homem temente a Deus, nesse capítulo 18, Jetro ouve Moisés, Jetro fica feliz com o relato de Moisés das bênçãos de Deus naquele deserto. Jetro reconhece que o Deus de Moisés, que era também o Deus dele, é maior do que todos os deuses, e Jetro oferece um holocausto a Deus. Então, veja que Jetro era, de fato, um homem de Deus, um homem consagrado, dedicado, um homem fiel. E depois de fazer esse holocausto, que está aqui no verso 12, Jetro, no dia seguinte, chama Moisés para uma conversa. E então, no verso 21, ele está registrado o seguinte: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a corrupção e a avareza, e coloquem esses homens como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Através de Jetro, Deus deu um conselho muito importante para Moisés, que era organizar a liderança. Mas uma frase aqui que eu destaco para ser o título dessa mensagem é: procura entre o povo homens de verdade. Homens de verdade. O que significa isso? Ele está falando homens que sejam homens de fato, homens que honrem o propósito da masculinidade. E qual é o propósito da masculinidade? A gente encontra isso lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 27 ao verso 29, está já demonstrado na criação do homem o que Deus deseja que o homem seja, o que devem ser homens de verdade. Gênesis 1, 27 e 29 diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente, que acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso servirá de mantimento para vocês. O verso 26 também diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a face da terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Homens de verdade são homens, então, que primeiramente reconhecem que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu diria com isso que homem de verdade reconhece que é obra da mão de Deus, reconhece que é fruto da ação de Deus. Homem de verdade, ele se coloca na posição humilde de reconhecer que ele existe, ele pensa, ele vive, porque Deus assim planejou para ele.
Homem de verdade não é alguém independente ou orgulhoso. Homem de verdade não é alguém que se acha o centro do mundo. Homem de verdade é aquela pessoa que reconhece, em primeiro lugar, que é fruto da mão de Deus. Homem de verdade também, de acordo com esse relato de Gênesis, é aquela pessoa que reconhece que está aqui para representar a Deus, porque ele foi feito à imagem de Deus. Ele deve refletir a Deus, ele deve representar a Deus, ele deve lembrar para a sociedade que ele, e claro, todo ser humano, mas ele assume isso como propósito para ele. O homem de verdade é aquela pessoa que compreende que ele representa a Deus. Ele é a imagem de Deus, ele reflete a Deus, ele representa a Deus. Homem de verdade também, de acordo com esse texto, ele reconhece que tem autoridade e propósito, porque está escrito em Gênesis, e Deus deu autoridade para o homem governar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre a natureza ali. Homem de verdade reconhece que tem autoridade vinda de Deus, e ele assume essa autoridade, representando a Deus, para cuidar daquilo que Deus criou, mas deixou sobre nossa responsabilidade. E o homem de verdade, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, ele cuida da sua esposa, ele cuida dos seus filhos, ele cuida do ambiente ao entorno dele, ele é responsável no seu trabalho porque Deus lhe deu autoridade. Essa autoridade que Deus deu ao homem, se é recebida com humildade, mas também com propósito de honra, ela é exercida de forma cristã, de forma humilde, de forma responsável. A autoridade que Deus deu para o homem é um privilégio, é uma grande responsabilidade também. Então, o homem de verdade é aquele que reconhece que vem de Deus, é aquele que reconhece que tem uma autoridade dada por Deus e é aquele que assume essa responsabilidade para fazer aquilo que Deus determina, da forma que Deus determina também. Existem homens que não reconhecem que são feitos por Deus, acham que são fruto simplesmente de uma questão biológica. Nós não somos assim, somos filhos de Deus. E diante disso, nós reconhecemos uma autoridade, não algo que nós vamos planejar para a nossa vida, mas vamos reconhecer que Deus tem um plano para nós. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, quando ainda estávamos no ventre materno, Deus já escreveu todos os nossos dias, ou seja, Ele tem um plano para nós e nos dá autoridade para executarmos esse plano de Deus. Esse plano de Deus que é muito mais alto, muito mais sublime do que planos nossos mesmos. Então, nós temos a responsabilidade de honrar a Deus com isso. Esses são homens de verdade. Agora, o texto de Êxodo 18, 21, Jetro diz para Moisés: procura procura homens assim, homens de verdade. Por que procura? Porque, amigos, esses homens de verdade, eles não são a maioria, eles estão escondidos entre a multidão, eh, eles existem, mas eles eles simplesmente não são como a maioria, como os homens comuns, porque o pecado, fez com que as pessoas se desviassem do propósito de Deus, fez com que homens até existissem, mas não fossem homens de verdade. Homens que compreendem o chamado, compreendem a vocação, compreendem o plano de Deus para a vida deles, não são vistos facilmente. Eles não são a maioria dos homens que estão ou lá no shopping passeando, ou lá no trabalho trabalhando, ou lá na empresa, ou lá na roça, nos campos. É necessário procura esses homens. Tem uma frase interessante que diz assim: a história recente, inclusive dos cristãos, não só da humanidade, mas inclusive dos cristãos, inclui vários homens bons, mas que não fazem nada. Homens que foram designados, chamados e nomeados para serem homens de ação, mas que escolheram ser fracos e indiferentes e passivos. Por isso Deus disse: procura homens que reconheçam que foram feitos por Deus, à imagem de Deus, homens
que tem na sua genética a masculinidade, ou seja, que Deus já colocou sobre ele a autoridade, o domínio para ser exercido representando a Deus, para fazer o bem, para cuidar da família, para ser uma bênção para a sociedade, mas esses homens não estão sendo homens de verdade. Eles são passivos demais, indiferentes demais, eles estão simplesmente vivendo, mas não exercendo o chamado e a vocação que Deus tem para eles. Por isso, Jetro disse para Moisés: procura entre todos homens de verdade. Israel e a igreja. No passado, Israel, haviam milhares de pessoas, mas homens de verdade precisavam ser procurados. Hoje na igreja também, amigos, existem muitos homens, mas homens de verdade não são todos. Eles precisam ser procurados. E se forem achados, eles devem exercer ainda uma autoridade maior, devem ser reconhecidos e investidos para que tenham posição de exemplo e de influência. Jetro estava ensinando algo importante para Moisés. Procura homens de verdade. E então nomeia para que eles exerçam autoridade. Eu vou dar 3 características. Pastor, Sim, pode falar. desculpa lhe interromper, Vai. só para acrescentar o que o pastor está dizendo sobre essa questão da procura, né? Eu até queria lhe fazer uma pergunta. Ao que o senhor acredita essa ausência ou essa falta de homens de verdade? Eu sei que talvez essa resposta ela não vai ter uma resposta, não vai ter um motivo, mas se o pastor pudesse nos dizer assim, por que é tão difícil hoje nós encontrarmos esses homens? E só corroborando o texto de Ezequiel 22:30, Deus, lá o profeta diz, né? Busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Veja que Deus, ele, nos tempos ali de Ezequiel, também procurou esse homem de verdade. E diz o texto que ele não encontrou. Nenhum. Né? É verdade, Etilibre. Em toda a história existe ausência de homens de verdade. E a gente deve humildemente reconhecer que nós também estamos todos nessa luta para tentar ser esse tipo de homem que Deus deseja que sejamos. E com humildade reconhecer que estamos nos desenvolvendo. E como Paulo disse, não digo que já alcancei, mas eu prossigo. Né? Agora, desde o primeiro pecado, e a Bíblia reconhece a autoridade que Deus deu para o homem, quem pecou primeiro foi Eva, mas a responsabilidade foi de Adão. Por isso a Bíblia fala o pecado de Adão. E Jesus veio como o segundo Adão, no sentido da responsabilidade de representar toda a raça, e o homem de verdade é esse que assume essa responsabilidade, assume essa autoridade, encara essa designação de Deus e com humildade procura fazer o que Deus deseja. Mas o inimigo sempre procurou ou confrontar a autoridade do homem ou diminuir a autoridade do homem, ou questionar que o homem não deve assumir isso, senão, aí o que o inimigo faz? Ele chama de machista, ele chama de, não, você tá se posicionando em cima e está oprimindo as mulheres. Veja, um tipo de exercício de autoridade realmente opressor não é correto. E o opressor é aquele que tira o direito, é aquele que impõe a sua vontade, é aquele que humilha a mulher ou os filhos ou os demais, e isso está errado. Mas a gente sabe que na base desse ataque ao machismo está o ataque à masculinidade. E como vivemos em uma sociedade onde esses propósitos progressistas estão em alta, esse ataque à masculinidade faz com que os homens se rebaixem.
né? E eles não exerçam a autoridade que Deus deu, do sacerdócio do lar, da proteção à família e da liderança espiritual e de levar a família, a casa, para mais perto de Deus, porque se ele pede para fazer o culto, ele pode estar sendo taxado de opressivo. Se ele coloca regras em casa, ele pode ser taxado de machista. Então, esse é um problema sério de hoje, o ataque do inimigo. Do outro lado, o inimigo às vezes não ataca com às vezes o inimigo não age com confrontação direta, mas ele age com tentações próprias da masculinidade que roubam a força da autoridade do homem, tira a possibilidade da pessoa ser homem de verdade. Então, quando a pessoa, e especialmente no mundo, existem mais homens do que mulheres, caídos na calçada, na sarjeta, não é? Depois de beberem muito, a bebida, os vícios de droga, de fumo e outros tipos de vício, como a pornografia. Veja, o que é um vício? O vício, ele causa uma dependência, quer seja física, quer seja psicológica, enfim, mas essa dependência, ela ela meio que substitui aquela dependência que Deus pensou no princípio, que é a dependência dele. Nós devemos ser dependentes de Deus. E então, a cada hora, buscar Deus e, Senhor, qual é a tua vontade? E essa dependência de Deus, o vício toma o lugar. E então, o vício, ele faz a pessoa ficar dependente do álcool, dependente do fumo, dependente da droga. E aquilo assume o lugar, rouba de Deus o seu trono. E é algo que se impregna ou na mente ou no físico, que faz com que a pessoa não consiga. Tem gente que para pensar, para acordar já precisa de um café, para tomar uma decisão já um cafezinho, e ela vai e coloca, e isso tá no lugar, ou qualquer outro tipo de vício, alguns mais brandos, mais simples, até legalizados, outros ainda, graças a Deus, ilegais, como certos tipos de drogas, mas isso, especificamente do homem, como estou falando, isso toma o lugar daquela dependência que devemos ter de Deus e, e rouba do homem essa autoridade que é fruto dessa dependência. Primeiro, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, essa dependência de Deus é que nos dá a autoridade para daí exercermos uma liderança que não é machista, que não é autoritária, que não é opressiva, mas ela é amorosa, ela é espiritual, ela é edificante, além de muito importante. Bom, outros tantos fatores existem, como o orgulho, a vaidade, que o inimigo pode colocar no coração também, e outros que todos poderíamos citar, mas eu diria que sempre a masculinidade é atacada e ela é confrontada pelo inimigo de diversas formas, porque se o homem não exerce a sua autoridade, se ele não é um homem de verdade, ele compromete a família, compromete os filhos, e ele deixa um rombo no próprio lar e na liderança da igreja e também na liderança social, como Moisés estava tratando de questões sociais ali. Ele estava edificando uma sociedade com base em homens de verdade. E quando a sociedade ela tem base em homens que não são homens de verdade segundo o plano de Deus, porque aqui esse é um estudo bíblico, né? Então, o homem de verdade é o homem segundo o coração de Deus. Quando uma sociedade é edificada sobre a base de homens que não são homens de verdade, essa sociedade pode ruir, né? Os princípios morais e espirituais vão realmente ruir. Bom, Atilíbrio, então, obrigado pela participação, vai falando, outros também. Eu vou agora mencionar 3 itens nesse verso, que fala o que são homens capazes, o que são homens de verdade. O texto, então, diz assim, procura dentre o povo homens capazes. Homem de verdade, amigo, é um homem capaz, e por capacidade, a gente pode entender primeiramente aptidão. O homem de verdade é o homem apto, ou seja, ele entende qual é o seu dom, ou algum dos seus dons que vai se tornar a sua profissão, não é? E ele exerce com esmero, ele exerce com maestria.
homem de verdade é um homem capaz. O Jethro estava falando, procura entre o povo homens capazes. Agora, não só a capacidade no sentido de aptidão é mencionada aqui, mas eu posso ver também, ali era necessário homens que reconhecessem seus dons e suas capacidades, mas que estivessem dispostos a agir de acordo com elas e fossem homens de ação. Porque, amigo, tem muita gente que tem uma capacidade enorme, mas não faz nada. Então, Jethro estava dizendo, olha, reconhece esses homens capazes, mas que certamente são homens também ágeis, homens que fazem, homens que reconhecem seus dons e praticam. Tem tanta gente que é chamada por Deus, e Deus deu dons, mas eles enterram seu talento. Deus, ao decorrer de toda a Bíblia, derramou dons, mas Deus valoriza aquelas pessoas que põem os dons em prática. Deus quer que sejamos capazes, mas Deus mede a nossa capacidade não apenas pelo dom que Ele nos deu, mas pelo exercício do dom que nós fazemos. Veja, o julgamento no final, a parábola dos talentos diz que é feito pelo uso que as pessoas fazem do dom de Deus. Então, homens capazes são homens de ação também. Deus mede a nossa capacidade não tanto pela nossa força, mas mede a nossa capacidade pela nossa disposição em agir. Os heróis de Deus nem sempre tiveram força para vencer todas as coisas, mas sempre estiveram dispostos a lutar conforme os seus dons e talentos para fazer a vontade de Deus. E nesse sentido, Deus não pede que nós sejamos os mais fortes, mas Deus pede que nós honremos o dom e a capacidade que Ele nos deu e as exerçamos. Mesmo que talvez no exercício desse dom, da nossa capacidade, que é a capacitação que Deus deu, a gente não seja mais forte do que o outro. E às vezes a gente vai ser até mais fraco do que o errado, no sentido de um poder para transformar uma sociedade, mas Deus pede que nós sejamos capazes de confrontar o erro quando ele existe e capazes de responder à sociedade como um homem de verdade. Veja, eu vou dar algum exemplo de homens capazes, mas que não foram mais fortes do que o problema da sua época, mas Deus não estava exigindo que eles fossem capazes de ser mais fortes, mas que eles fossem capazes de agir de acordo com seus dons. Davi estava em pecado, e ele era o rei, mas Deus falou, Natã, o dom que eu te dei é o dom profético, vai lá, repreende o rei. E Natã usou a sua capacidade. Ele foi um homem de verdade, porque agiu de acordo com a capacidade que Deus deu. Foi e confrontou o rei Davi. A gente tem Neemias. Ele confrontou toda a liderança. Ele era um, confrontando toda a nação, porque os homens ali estavam agindo de modo errado. E Neemias confrontou. Veja João Batista. Ele confrontou Herodes, o rei daquela época. Ele foi mais forte que Herodes? Não. Ele foi para a cadeia. E depois ele foi morto, mas ele agiu de acordo com a sua capacidade, ele agiu de acordo com o seu chamado. Amigo, homem de verdade, ele age de acordo com a sua capacidade para fazer a obra de Deus. Ele representa Deus no seu trabalho, na sua família, ele é um provedor, ele ama, ele protege, ele cuida. E se tem um problema social, ele confronta até o rei, como fez João Batista. Provavelmente ele não vai vencer. Talvez até ele vá ser preso, mas ele é chamado por Deus para agir de acordo com a sua capacidade e de acordo com o chamado que Deus fez para ele. Então, homem de verdade é aquele que age de acordo com a sua capacidade. Um exemplo, William Carey. William Carey foi um missionário lá na Índia. Ele chegou e era um homem, um estrangeiro. E o que ele viu? Ele viu, por exemplo, que a sociedade de lá tinha certas tradições estranhas que não existem hoje, graças a Deus. Mas sociedades pagãs, elas acabam gerando costumes que não são bíblicos, que são antibíblicos. E naquela sociedade da Índia, os hindus, eles tinham o seguinte costume: quando morria o homem, morria também a mulher, ou as mulheres, se ele tivesse. Então, ou algumas mulheres, quando o marido morria, eram queimadas, outras eram enterradas vivas. E de outras formas, mas na crença da imortalidade da alma, então, o homem deveria
continuar com as suas mulheres, lá na outra vida. Então, matavam as mulheres juntos. Ele percebeu, além disso, que as pessoas enfermas, doentes ou idosas, elas eram desprezadas, eram descartadas. Bom, o que fez William Carey? Ele era e era um missionário. Ele começou a fazer a sua parte. Ele começou a confrontar esses costumes, começou a falar do verdadeiro amor, começou a fazer debates a esse respeito, começou a promover na sociedade um outro tipo de costume. Bem, só que muita gente dizia, não pode quebrar a cultura, é a cultura desse povo, eles pensam assim. William Carey entendia que a religião está acima da cultura. A vontade de Deus está acima da vontade dos povos. E, finalmente, ele conseguiu mudar aquela cultura. Amigos, o nosso chamado é para sermos homens de verdade, que não seguem a cultura, mas seguem a palavra. Isso é um homem de verdade, que, de acordo com a sua capacidade, ele exerce a sua força para ter uma influência para o bem. Talvez ela não vai resolver tudo, mas vai resolver para alguém. E se resolveu para alguém, para sua própria família, para algum vizinho, ele está honrando o chamado de Deus. Bom, homem de verdade, diz o texto aqui também, despreza a avareza, despreza a corrupção. Amigos, a avareza é a causa de tantos males, de tantas guerras, de tanta exploração, de tanta escravidão. É por causa da avareza que tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente que trai. Por causa da avareza, tem gente que consome a sua própria saúde. Por causa do desejo de lucro, as pessoas perdem muitas vezes aquele maior tesouro, que é o tesouro celestial. A gente deve lutar contra essa questão da avareza. Um exemplo, no passado, no ano de 1784, um, um membro da corte britânica se tornou cristão, William Wilberforce. E ele percebeu que, como cristão, ele não podia conviver com a escravidão. Mas naquela época a escravidão era legal e tinha muita gente que ganhava com isso. E o ganho, às vezes, impede a visão e a pessoa comete grandes erros por causa do dinheiro, do lucro, quando o dinheiro se torna o seu Deus. Mas ele era um cristão agora bem convertido e ele começou a lutar contra a escravidão. E usando a base da palavra de Deus, porque ele era um cristão. Ele escreveu o seguinte: nós nunca iremos desistir até que aniquilemos qualquer vestígio desse sangrento tráfico, o tráfico negreiro, né? Que a nossa posteridade, olhando para trás, para a nossa história, quase nem acredite que tenha existido por tanto tempo tal sofrimento, tal desgraça, tal desonra para o nosso país, que era a escravidão. E, finalmente, ele conseguiu aprovar a lei abolicionista. E a história afirma que ele morreu 3 dias depois dessa vitória. Ou seja, ele lutou e venceu. Mas eu pergunto, se ele não tivesse vencido, para Deus, ele teria recebido a honra no céu, porque pode ser que a sociedade não te dê a vitória, mas importa que você lute como homem de verdade em favor do bem. E, finalmente, Jetro disse, homens que temam a Deus. Homens que temam a Deus. Homem de verdade é homem que teme a Deus. É homem que coloca a Deus em primeiro lugar e obedece a Deus. A pessoa medrosa pergunta, é seguro eu fazer isso? A pessoa orgulhosa, que acredita, que defende a própria reputação, pergunta, é politicamente correto fazer isso? A pessoa vaidosa, que quer apenas o aplauso, pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Mas a Bíblia pergunta, é a vontade de Deus isso? E a gente age não por medo, não por vaidade, a gente age pelo assim diz o Senhor. Homem de verdade é homem que teme a Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um homem assim, um cristão, um líder espiritual, e quando ele percebeu o nazismo se impondo, tirando o direito das pessoas, perseguindo outras, ele se levantou e ele fez o que ele podia fazer
Uma vez ele estava em um programa de rádio que ele tinha, e ele começou a falar, não é, sobre essa questão de lealdade a Deus e não ao Führer. Ele começou a pregar a esse respeito. Bom, a Gestapo foi lá e cortou a transmissão, e ele começou a ser perseguido, e finalmente ele foi preso, e finalmente ele foi julgado, e foi condenado à forca, e ele morreu. Ele morreu menos de um mês antes do fim da guerra e antes de Hitler morrer. Por pouco ele não sobreviveu à guerra, mas ele morreu no caminho do dever. Ele tinha escrito um livro, o livro sobre discipulado, e nesse livro ele tem a seguinte frase: quando Jesus chama um homem, ele o manda vir e morrer. Porque ele citou aquela frase de Cristo: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me para onde? Para o Calvário. E siga-me para onde? Para a morte, se for preciso. Amigos, eu concluo dizendo: Deus precisa de homens de verdade hoje. Homens de verdade que compreendem o seu chamado, que compreendem seus dons e talentos, que compreendem seus propósitos, que não sejam avarentos, que sejam homens tementes a Deus. A verdade de Deus deve ser a nossa guia. A liberdade de nossos filhos, a verdadeira dignidade de uma nação, de uma sociedade e até a salvação de pessoas depende de homens de verdade. Sejamos homens de verdade. Nós somos chamados como homens para resistir o diabo onde quer que ele queira destruir uma vida ou roubar uma dignidade ou deturpar uma justiça. Nós não poderemos fazer tudo, nem resolver todos os problemas, mas nós devemos fazer o nosso máximo, porque o que Deus deseja é que nós sejamos homens de verdade, que hoje trabalhem para a salvação de pessoas e para a edificação da sociedade. Que Deus nos abençoe para sermos esse tipo de homens, homens de verdade. Eu vou fazer uma oração, Atilibre, daí você conclui. Não é isso? Então, oremos. Amado Deus e bondoso Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a sermos homens de verdade, que nós possamos reconhecer que o Senhor, quando nos fez homens, o Senhor tinha para nós um chamado, o Senhor tinha para nós um propósito. Então, nos ajude a reconhecer esse propósito e sermos homens de verdade, homens que reconhecem seus dons, habilidades e talentos, homens que não sejam avarentos, nem vivam buscando o ganho próprio ou acumular riquezas, mas que sejamos homens tementes a Deus, que exercitam a sua masculinidade para honrar, proteger, manter a família, para fazer o seu melhor para os filhos, para serem um exemplo, para fazer com que as pessoas se aproximem do Senhor, para defender a justiça e confrontar o mal, homens de verdade, capazes de exercer seus dons e talentos para a tua honra e para a tua glória. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Apolo, o pastor já imaginou a revolução espiritual, a revolução que ocorrerá quando esses homens de verdade se levantarem aos montes nas nossas igrejas? Que coisa maravilhosa. A minha oração é para que esses homens de verdade sejam encontrados em nossas fileiras, né? São esses homens que vão abalar o mundo, que vão revolucionar, que vão conduzir o povo de Deus, né? Veja que o pastor falou dessa instrução de Jetro, né? Ela está intimamente ligada com a instrução, né? Esses homens de verdade são chamados a instruir, a conduzir, a guiar, né? Determinado grupo de pessoas, né? O mesmo Jesus, né? O próprio Jesus também chamou 12 homens para fundar a sua igreja, para conduzir o povo de Deus. Que Deus continue abençoando, né? Eu creio, pastor, que essa é a maior necessidade hoje do mundo. Amém. É a necessidade de homens de verdade que vão se levantar para confrontar o mal. O pastor falou ali de vários personagens, né? Me lembrei de Elias, né? Homens
E João Batista também, né, confrontavam o mal, né, chamavam o pecado pelo seu nome, né, homens que, como diz o texto de Ellen White, né, que não se compram e não se vendam, né, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar para que nós sejamos esses homens Amém. espirituais. Amém. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Libres. Fala, Livon. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal. Colaborando aí um pouquinho só com o que o pastor falou, que realmente é a maior necessidade que nós temos, né? Entre tantas outras coisas que o homem ficou, eu vou dizer assim, uma palavra, apagado, o feminismo, ele entrou, né? Acho que na década de 50, 60, e o homem ficou cômodo, porque a mulher sobressai, ela comanda. Só para vocês terem uma ideia, essa semana, por exemplo, eu achei uma coisa muito engraçada. Atendendo um paciente, eu disse, qual é a medicação que tu usa? Ele disse, eu não sei, tem que botar para minha esposa. Quer dizer, as pessoas, ele é o provedor material, mas ele esqueceu de ser o provedor emocional, o familiar, a estrutura familiar e principalmente a espiritual. Buscando para dentro da igreja, a gente vê no contexto, provavelmente vocês já viram, às vezes o homem ele deixa de ir ao culto para assistir uma partida de futebol na TV, para fazer outra coisa, e isso vai demonstrando a sua incapacidade espiritual perante Deus, e com esse feminismo ele vai se enfraquecendo, e os filhos vão vendo que quem manda em casa, no sentido não de ser maior ou menor, mas a esposa ou os filhos vão comandando, e ele vai só dizendo ok, ok, ok. Então, o pastor finalizou ali, correto ali, eu achei fantástico, e a parte espiritual faz com que o homem tenha posição por princípios, tenha posição por coisas pela verdade, e ele próprio se posiciona, né, como homem dentro de casa. E os filhos vendo isso, eles vão copiar essa imagem masculina como homem que Deus quer, né? Então, e a senhora White fecha com esse texto que tu falou agora, né? Verdade, Livon. Verdade. Um grande desafio, né? Para cada um de nós. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Participar? Esse é o momento aí, fiquem à vontade. Ou fazer uma pergunta para o pastor. Vamos aproveitar aí o pastor, né? Pastor, eu tenho uma ação, não é uma pergunta, mas uma colocação também corroborando a sua fala, né? Os desafios que nós como igreja enfrentamos, né? Nós vemos que o mundo está fazendo uma desconstrução do homem, o pastor colocou aí muito bem, né? Essa desconstrução parte muitas vezes desse autoritarismo, né? Esse polo do autoritarismo, ou esse que o Levão colocou da comodidade, o homem se acomodou, o homem ficou, né, à parte da sua responsabilidade, porque é cômodo, né? Não, eu vou trabalhar, vou prover, e aí o resto, como diz a Rosane Alves, né? A pergunta para sua mãe, a criança vem e pergunta alguma, pergunta para sua mãe, se o que ela disser está dito. E o homem ele está deixando de exercer realmente a autoridade, né? A minha pergunta, pastor, é como nós, como homens, podemos exercer, inclusive dentro da igreja, a autoridade sem que passemos a ideia de autoritarismo, porque há uma diferença entre ter autoridade e ser autoritário, né? Como é que nós trabalhamos com isso? Até porque, pastor, a gente vê assim que há uma dificuldade em falar sobre esses assuntos, porque quando se fala, por exemplo, que o homem é o cabeça, isso já dá uma ideia, já tem uma ideia pré-concebida de que o homem parece que se sobressai como o mais importante. Então, como que a gente pode trabalhar isso dentro da igreja? Olha, te livre de fato. Sim, pode. Parece que alguém quer falar antes, pode ficar à vontade, Cláudio.
Na realidade, só pegando um gancho no que o Atiribe falou, porque veja bem, o texto da bíblico fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, só que em contrapartida o homem tem que ser submissa a Jesus Cristo, a Deus. Então, com isso, está tudo em pé de igualdade. Essa submissão, se a mulher é submissa ao homem, mas o homem é submisso a Deus, pronto, ele vai respeitar, ele vai amar, ele vai fazer tudo assim como Jesus amou sua igreja, ele quer que os homens amem a Jesus. Então, esse é o ponto que eu vejo, que essa submissão que está escrito aqui em Ezequiel, se eu não me engano, ele está em pé de igualdade. É só esse nivelamento que eu queria colocar, só isso. Isso aí. Uma pequena ilustração. Olha só, o primeiro homem, Adão, pecou e está escrito na Bíblia que Deus mandou o segundo Adão, Jesus. E tem aquela que foi a primeira mulher, Eva, mas a Bíblia fala de uma outra mulher, a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo, que é a igreja. E nesse sentido, Deus estava ensinando para a humanidade, especialmente para o homem, o que aquele primeiro Adão deveria ter feito e aquilo que nós, homens, deveríamos fazer. Então, por quê? Por que o primeiro Adão pecou? A resposta mais simples é, ele pecou por amor. Ele amava tanto a Eva, que Eva já tinha comido o fruto ali, e então Adão pensou, o que eu vou fazer sem você? Você vai morrer, eu vou morrer junto. O que fez o segundo Adão? O segundo Adão, Jesus. A igreja já tinha pecado, ele veio e a sua noiva, a sua Eva, a sua igreja, estava em pecado. Mas o que fez o segundo Adão? Ele comeu o fruto? Ele pecou junto? Não. Ele deu a vida por ela. É diferente. Aquele primeiro Adão deveria fazer isso. Ele não devia ter pensado assim, eu vou morrer junto. Ele deveria ter pensado, peraí, Eva, se for preciso, eu morro por você, mas vamos falar com Deus. Ele vai achar uma solução. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia de o segundo Adão, ele fez tudo segundo a vontade de Deus, mas por amor à igreja, ele não comeu fruto, ele não pecou, mas ele se sacrificou por ela. E agora, lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz, vós, maridos, não façam como o primeiro Adão, que morreu junto, mas façam como o segundo Adão, ame a sua esposa a ponto de dar sua vida por ela. Quando o homem tem esse tipo de amor verdadeiro, que não participa do pecado, não come o fruto do pecado para morrer junto, mas ele se mantém puro, se mantém bom, se mantém honesto, se mantém fiel, se mantém como homem de verdade, que tem capacidade, que ama, ele não come o fruto, ele não peca junto, ele não morre junto, ele não permite que a família vá para o erro junto, mas ele se sacrifica em prol de. Ele é evidente que ele ama a tal ponto de trabalhar, de suar, de tirar de si mesmo para dar para a família, e se for preciso ele morre pela família. Esse tipo de autoridade que Deus quer que os homens exerçam é uma autoridade ao exemplo do segundo Adão, não do primeiro Adão. E verdadeiramente faz diferença. E na igreja a gente precisa valorizar isso, reconhecer isso, ensinar isso, e não permitir que a igreja siga os costumes do mundo, que em cada época é algo diferente. No passado, o homem de verdade era o machão, era o briguento, era aquele que impunha, era aquele que obrigava. Hoje, o homem de verdade é o homem apagado, silencioso, que vive Castrado. castrado. Nenhuma das duas realidades é a correta. O homem de verdade nem é o primeiro Adão. O homem de verdade é o segundo Adão. É o nosso grande modelo. Rapaz, isso aí dá um sermão, hein, pastor? Olha, até anotei aqui já, o pastor vai ter que voltar aqui para falar sobre esse assunto aqui. Adão, né, primeiro e o segundo Adão, né, e a igreja, Eva representando agora a igreja, né, então a igreja é submissa, né, há uma submissão ali, e a submissão é, ó, como o Cláudio falou, né, a submissão do homem
tá ligado à submissão a Deus, né? Maravilhoso. Amém. Eu não Queria tinha falar, ouvido, Levão? eu não tinha ouvido ainda, pastor, essa relação do primeiro Adão, do segundo Adão com a esposa. Muito bonito, muito bonito. Eu acho que é por aí. Parabéns. Aqui dá um sermão e tanto. Pode fazer arte livre. Não, pastor, eu quero que o senhor, eu quero que o senhor volte aqui para falar isso aqui. Eu achei muito maravilhoso, porque eu acho que aqui ele é a essência, né? Nós homens representamos Cristo. Efésios 5 vai falar ali, né? Nós somos Cristo para a nossa família, né? E Cristo representa sacrifício, né? Vai representar morte, substituição, né? Amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, eu acho que a nossa vida como homem está intimamente ligada ao sacrifício, a se sacrificar por alguém, a se colocar, como diz Ezequiel 22:30 lá, né? Alguém que se coloque na brecha, né? Como Moisés, né? Que se colocou na brecha entre Deus e o povo. Não, eu estou aqui para representar, para interceder, para me sacrificar, né? Amém. Arte livre. E esse sermão tem Fala, que Levão. terminar com a pergunta assim, ó, qual Adão que eu sou, né? Ou que serei? Qual Adão que nós Quero dizer. somos? Exatamente. Então, Qual é o que nós vamos representar, né? O Exato, primeiro ou o segundo Adão, né? exato. Maravilhoso. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, participar, fazer alguma pergunta? Não? Então, eu queria mais uma vez aqui, pastor, agradecer a sua presença, tá? Se o senhor me permite, eu vou lhe chamar outras vezes para o pastor participar. Esse é um horário que eu acho que até não atrapalha tanto aí o pastor que de repente não vai viajar, alguma coisa, né? Eu vou lhe incluir no grupo, pastor. Se o pastor puder participar no grupo ali com a gente, sei dos seus compromissos, que são muitos, né? Principalmente aos sábados, mas quando o pastor tiver a oportunidade de estar conosco, vai ser sempre uma bênção ter a presença aqui do nosso presidente, do nosso pastor, né? E faço votos aí que as nossas igrejas possam erguer, né, esse movimento, e aqui, em nome do pastor Apolo, eu agradeço a igreja, a associação, que está abrindo os olhos para essa necessidade, né, a necessidade de nós estudarmos, de nós estarmos juntos como homens, nós precisamos nos unir. Eu creio que não há um alvo maior para o inimigo do que um homem, né? Se ele consegue derrubar um homem, e a gente tem visto isso não apenas entre nós aqui, né, líderes da igreja, mas entre os pastores, né, a gente vê essa necessidade desse cuidado, né? Então que Deus continue lhe usando, pastor. Amém. Obrigado mais uma vez aí. Amigos, um feliz sábado para cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um aí, né, no trabalho. Helder, quer falar, Helder? Não? Só levantou? Então, um feliz sábado para todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Sábado que vem, queridos, sábado que vem, nós vamos ter aqui o pastor Gilberto, tá? E o pastor Gilberto vai dar um testemunho aqui tremendo sobre a vida dele. E eu queria muito que você não perdesse. E convide. Gente, isso aqui é um encontro online. O camarada, o Wendel tá lá no Canadá agora. E ele tá aqui com a gente, né? O Benício tá lá na Bahia, né? O Davidson tá lá em Sentinelas do Sul. O Cláudio tá lá em Brasília, né? O Luiz, eu não lembro onde é que o Luiz tá, Luiz. Tá sem o áudio aí, Luiz. Santo André. O Luiz tá lá em Santo André, ó. Então, cada um é de um lugar aqui, pastor. A gente vai se encontrando e vamos estudando e aprendendo juntos a palavra de Deus, tá? Feliz sábado para todos, queridos. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Amém. Sábado que vem, às Feliz 5h30, sábado a nós estamos todos. aqui. Deus abençoe. Valeu, gente.